ao comprar uma casa, um carro, adquirir um serviço e até mesmo para trabalhar. Tudo na nossa vida acaba tendo que ter um contrato e é sobre isso o quadro Entenda Direito de hoje. Quem vai explicar para a gente sobre o que é o contrato é o advogado Alexandre Magnoni, que é especialista em direito ambiental. Doutor Alexandre, muito obrigada pela participação aqui no quadro Entenda Direito. É um prazer estar aqui, espero discernir algumas dúvidas dos telespectadores. Bom, doutor Alexandre, e qual que é a importância do contrato? Então, é interessante deixar bem claro que quando houver a necessidade de se fazer um contrato ou de assinar qualquer documento, tem que se procurar um advogado. Então, o contrato é a exteriorização da vontade das partes. Então, o contrato bem feito, ele vai evitar ou minorar as consequências jurídicas de uma desavença. Às vezes é melhor não ter contrato a firmar um contrato mal feito. Bom, doutor Alexandre, como é que as pessoas podem entender todas aquelas cláusulas de um contrato? É muito difícil o leigo saber os detalhes de um contrato. Por isso que é essencial se buscar um advogado, contratar um advogado, que não é tão caro, na verdade, para se analisar um contrato, para que não haja dissabores. Às vezes, a economia se torna um encargo muito grande lá na frente. Então, assim, alguns termos jurídicos, dependendo do tipo de contrato, só o advogado que vai saber. Bom, e muita gente até hoje realiza o tal contrato de gaveta. O que é um contrato de gaveta? Ele tem validade? O contrato de gaveta, ele ocorre quando um dos intervenientes originais transfere o direito, o objeto do contrato por um terceiro. Aí que é o problema. Isso geralmente ocorre, e ocorria e ainda ocorre, nos contratos de financiamento de imóveis do BNH. Mas há validade sim. O grande problema é o seguinte: quem compra algo do BNH de um terceiro, amanhã esse terceiro morre, esse terceiro some e você está pagando as prestações desse contrato. Como é que você vai formalizar depois a transferência desse contrato? Porque até então o interveniente original, aquele que tem o direito do objeto do contrato, não está sabendo. Então, o que ocorre? Ainda que se faça o contrato de gaveta, tem que se fazer um contrato bem feito, com cláusulas bem definidas, para que aquele que compre não perca tudo aquilo que pagou. Bom, e qualquer contrato assinado já tem validade, e o que pode anular um contrato? O contrato não é bem assim. A partir do momento que a pessoa assina, pode ser que essa pessoa não tenha capacidade para... vamos dizer, um menor de idade, uma pessoa inválida, ela não tem capacidade civil para firmar aquele contrato. Fora disso, é bom que se diga que o contrato, para ter validade, tem que ter capacidade das partes, o objeto lícito definido, e bem como a forma desse contrato, a forma prevista ou não defesa em lei. Então, por exemplo, se eu posso ter capacidade civil, estar normal, entre aspas, e comprar um pedaço da lua. Esse contrato não tem validade, porque não é exequível. A lua não está à venda. Então, assim, o fato de se firmar um contrato não quer dizer que aquele contrato vá ter, por si só, a validade. Evidentemente, tem que haver esses pressupostos para que haja a validade do contrato. Outra coisa, para se anular um contrato, ele tem que ocorrer algumas questões, alguns defeitos da vontade, quais sejam erro, o dolo, a coação, entre outros. Bom, doutor Alexandre, que lei que rege um contrato? Existem várias legislações que podem ser utilizadas na hora da confecção de um contrato. Na verdade, o contrato ele tem por definição o Código Civil brasileiro. Os contratos nominados, que a gente fala, aqueles que estão definidos na parte do Código Civil, tem a definição daquilo que você deve realizar quando o faz. Na verdade, nós temos 23 tipos nominados de contrato. Os mais conhecidos são a compra e venda, a doação, a empreitada, o mandato, enfim. Certo, doutor Alexandre, muito obrigada pela participação aqui no quadro Entendo Direito.
Foi um prazer estar aqui, muito obrigado. Quando precisar, estou à disposição. E você pode ver novamente esta entrevista no nosso site. A gente vai para o intervalo e ainda hoje você vai conhecer do seu Alquimedes, um artesão que faz peças baseadas nas tradições das Folias de Reis. A gente volta já.